Eu também dei uma pesquisada e vi que existe um método com a pesquisa realizada de tipo analítica, com delineamento transversal, e no método ele mostra que os locais de estudo que foram 2 municípios, situados na região sudoeste, realizando a coleta de diversos espaços, como as escolas, unidades de saúde e de grupos de convivência para idosos. E nisso precisa ter mais de 60 anos e concordar em participar de todas as etapas de pesquisa. E os critérios de exclusão, que são os idosos que possuem algum tipo de limitação ou a incapacidade que não permitisse a aplicação dos instrumentos. Você acredita que os resultados mostram que dentre os 254 idosos avaliados, na sua maioria mulheres e com faixa etária de 60 anos, apresentaram como diagnóstico mais comum acidente vascular encefálico ou AVC, hipertensão, aumento de pressão, a cardiopatia, que é a doença que acomete o coração, e a diabetes, doença decorrente da falta ou má absorção de insulina. Dos participantes da pesquisa, 140 foram diagnosticados com obesidade e diabetes, alguns com a cardiopatia associada à obesidade, e esses níveis sendo maiores nos que já tiveram acidente vascular encefálico e hipertensão. E com relação aos índices de massa corpórea desses idosos, o resultado mostrou que a gordura visceral está relacionada com as complicações cardiovasculares e metabólicas, e os participantes que tiveram acidente vascular encefálico e hipertensão tendem a ter um risco maior de terem essas complicações metabólicas e cardiovasculares em comparação aos que têm um diagnóstico de obesidade, diabetes e cardiopatia. Exato. A obesidade tem a ver com várias coisas, como fatores genéticos, hábitos de vida ruins, problemas na tireoide e fatores socioeconômicos e culturais. Famílias com menos dinheiro costumam consumir mais alimentos gordurosos e calóricos, porque são mais baratos. E um dado que chama atenção foi o número de idosos que relataram já ter sofrido algum acidente vascular encefálico. Uma prevalência em média de 20% de idosos que apresentaram a mesma patologia, sendo essa caracterizada como uma doença cerebrovascular, né? A ação que circula faz uma ação de circulação sanguínea no cérebro e pode ser classificada pela presença de hemorragia ou isquemia, e a ausência de oxigênio e de nutrientes acaba lesionando o tecido cerebral, né? E aí ocorrendo assim o surgimento de sequelas do indivíduo. De alguns idosos que participaram da pesquisa, uma boa porcentagem, quase 80%, apresentaram diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica. Tem estudos que apontam para o alto índice de diagnósticos de hipertensão nessa fase da vida. As pessoas que apresentam sobrepeso têm o volume sanguíneo bombeando em minutos aumentados. Então, assim, o volume sanguíneo e as paredes dos vasos arteriais mais rígidos, dando lugar à hipertensão arterial. E claro que pode causar isso são os excessos de insulina, conduzido pelo espessamento dos vasos sanguíneos, o que vai causar um aumento do volume, o volume sanguíneo bombeando, né? E favorecendo a reabsorção do sal e águas pelos rins. Pode-se observar que os pacientes com AVE e hipertensão arterial foram os que apresentaram maior risco de desenvolver outras patologias. Em relação aos pacientes diagnosticados com obesidade, diabetes, hiperlipidemia e cardiopatias, a maioria também apresentou risco aumentado de adquirir outras patologias. O prognóstico de pacientes com obesidade visceral é pior e a mortalidade é fatal. Como foi dito, as principais patologias na causa da obesidade em idosos são a hipertensão arterial sistêmica e o acidente vascular encefálico. E assim podemos ver a dimensão da obesidade e consequências relacionadas é um grande problema de saúde pública. Então, para que a população idosa tenha uma vida mais longa e independente, é importante estudar e discutir mais pesquisas que previnem os idosos dessas patologias.